Oi, você tá se sentindo meio estranha, meio desencaixada? Você tá se sentindo como se você não fosse bonita, suficiente? Eu também. E no vídeo de hoje eu resolvi bater um papo com vocês sobre isso. Nós, mulheres, as pessoas que nunca são boas o suficiente. Vocês já pararam para reparar isso? Nós estamos vivendo uma época em que parece que nós sempre estávamos melhores do que estamos hoje. E eu digo isso, gente, pautada exclusivamente na minha concepção e na minha experiência, porque é a realidade mais próxima que eu posso utilizar. E eu tava vendo um vídeo da Vanessa Rosan no YouTube, que eu gosto muitíssimo, inclusive. O canal dela eu acho assim, eu acho a Vanessa Rosan uma mulher incrível, além de ser de um nicho que eu acho muito interessante, que é o da maquiagem, da beleza. A Vanessa Rosan, eu acho ela uma mulher inteligentíssima, à frente de seu tempo, e eu acho que é uma das potências dentro da beleza, e não só da beleza, mas desse mundo, né, estético, e enfim, eu acho ela inteligentíssima. Tava vendo um vídeo dela falando exatamente sobre isso, sobre o culto à magreza absurda. E eu quero falar um pouquinho da minha experiência, né, de como eu me vejo nesse meio sendo mulher e sendo uma mulher magra, né, mas que se sente cobrada o tempo inteiro em relação à beleza. E é meio assim trágico a gente perceber que por muito tempo a gente foi iludida que essa ideia de não, a gente tá parando com esse rolê aí de beleza, de culto à beleza absurda, não existe isso mais não. A gente foi levada a acreditar nisso, mas a real é que nunca deixou de existir. O culto à beleza, a esses padrões estéticos, ele sempre, sempre, sempre esteve aqui. O rolê é que a gente basicamente foi levada a acreditar que não existe mais um culto à beleza, que não existe mais essa ideia de padrão estético. Só que não, né, gente? Essas ideias, esses ideais, essas imagens vendidas na mídia de mulheres extremamente magras, extremamente bem arrumadas, bonitas, ele sempre existiu. E se você parar para notar, é uma coisa que tá aí há muito tempo. E é uma coisa que nunca saiu. Só que ele foi colocado de uma forma muito mais velada atualmente, né? Muito se vendeu aí sobre os padrões estéticos inclusivos, mas na real nunca foi tão inclusivo assim. Falando a partir do meu lugar de privilégio, sendo uma mulher branca, magra, mesmo, né, tendo uma classe social mais baixa, eu continuo tendo privilégio se comparada a outras mulheres. E nisso, do meu lugar, eu sinto essa pressão estética muito forte. Eu sinto, por exemplo, que eu preciso sempre estar bem arrumada para ser credibilizada. Eu preciso estar sempre com as unhas feitas para ser credibilizada. Eu sinto que eu não posso engordar, porque de certa forma o meu corpo ele vai ser alvo ali de olhares, de opiniões, e isso é muito sério, né? Porque o corpo da mulher ele sempre foi entendido de forma muito errônea, tá? Como algo muito público. As pessoas se sentem à vontade em falar da nossa beleza, do nosso corpo, da nossa aparência, e de uns tempos para cá eu percebo que tem-se, né, esse sentimento de nostalgia muito grande sobre como que era o passado, anos 2000 e pipipipopopó, e a magreza, ela voltou a ser cultuada. E eu percebo que é em um momento em que as mulheres elas estão ascendendo politicamente, socialmente, as mulheres estão mais articuladas nesse meio político, social, e parece que
Quando nós furamos nessa bolha do que esperam da gente, de que a mulher ela tem que se preocupar com a beleza dela, a gente começa a incomodar. A gente começa a incomodar quando a gente mostra que o nosso pensamento é crítico, quando a gente começa a mostrar que a gente tem opiniões sobre assuntos que não diz respeito apenas a padrões estéticos, à beleza. E aí parece que essas pessoas, elas falam: "Ah, não, essa mulher ela tá dando muito trabalho. Vamos fazer ela olhar novamente para a aparência dela. Vamos fazer ela olhar única e exclusivamente para a aparência dela." E isso pode ser algo muito prejudicial. Não só pode, como é algo muito prejudicial para nós. Porque se nós estivermos muito preocupadas, se nós estivermos com a nossa atenção totalmente voltada para fins estéticos, nós não estaremos enchendo o saco, sabe? E eu quero deixar muito claro aqui que essa ideia de encher saco, até usei aspas na minha fala, mulheres insatisfeitas gastam o seu tempo, o seu precioso tempo olhando para outras coisas do que algo que realmente pode surtir aí alguns efeitos na vida dela. Por exemplo, se eu estou preocupada com como eu me aparento na sociedade, é claro, gente, todos nós queremos parecer pessoas bem benquistas, né, bem bonitas. E só que para a mulher esse padrão estético ele é muito foda, ele é muito difícil de ser alcançável. Primeiro, porque ele está sempre mudando. Segundo, porque nós somos muito mais visadas em padrões estéticos do que homens. Tipo, o meu esposo, o Hudson, eu sou mulher casada. Então, o Hudson, ele pode sair com a roupa que ele quiser, do jeito que ele quiser. E se pá, tem uma outra cobrança aí, que é o fato de, nossa, como é que a sua esposa te deixou sair assim? Então a mulher ela tem uma carga emocional muito mais forte. Ontem eu estava conversando com o Hudson sobre isso, inclusive, de como que as mulheres elas são visadas, elas são cobradas, não só por coisas que diz respeito a elas, a nós, mas a gente é cobrada em relação, por exemplo, à escolha de roupa do esposo e um rolê assim, mas que é para um outro vídeo. Hoje eu quero focar nessa ideia de que para onde nós estamos voltando a nossa atenção. Você percebe que as suas preocupações atuais, talvez elas estejam indo para uma parte que não seja tão importante como, por exemplo, padrões estéticos? E volto a dizer, não estou dizendo que, Deise, você não quer parecer bonita, então? Não, sim, eu quero parecer bonita. Mas da onde surge esse desejo? Entende? Nós precisamos olhar com um pensamento mais crítico sobre isso. Por que que eu preciso estar sempre bonita, sempre cheirosa? Não quer dizer que eu não queira estar dessa forma, que seja bom estar dessa forma. Mas da onde surgiu isso? Os homens, eles são cobrados da mesma forma que nós. O nosso nível de tolerância para com os homens que a gente vive e convive, seja parceiro, sejam amigos, o nível de higiene que a gente requer deles, o nível de beleza que a gente requer deles é tão crítico quanto o que a gente requer de nós mesmas. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu tava pensando um dia desse, porque um dia desse eu arrotei perto do Hudson e pedi desculpa. Quantas vezes o Hudson arrota perto de mim? Quantas vezes outros homens arrotam? Não só arrotar, eu usei um exemplo aqui, né, que é tipo básico. Mas quantas vezes os homens eles precisam se podar para serem vistos como bonitos? Vocês percebem? Enquanto a gente presta atenção na aparência, na forma que nós estamos vistas, os homens estão aí dominando os cargos mais importantes, estão voltados aí para a política. E nós estamos nos preocupando novamente com o quê? Com a nossa aparência. Não achem que eu estou me maquiando aqui de forma que não seja proposital, porque tá?
De certa forma é. Pra gente pensar, né? Por exemplo, eu tava pensando, o quanto que eu demoro pra me arrumar a mais que o Hudson. E por que eu preciso demorar tanto tempo a mais que ele? São questões, sabe? Que a gente precisa pensar. Pra onde que as pessoas estão levando a nossa atenção? Nós temos que ser espertas. Porque, tipo assim, a gente já tem muita gente contra nós. A gente já tem, assim, meio mundo, sabe? Meio não, mais da metade do mundo contra nós. Porque se a gente for verificar de fato, historicamente falando, as pessoas não gostam de mulheres. As pessoas amam os homens. As mulheres, na maioria das vezes, elas querem ser aceitas por homens. Elas querem ser vistas pelos homens. E aí, nisso, gente, entra a rivalidade feminina. Nisso entra o culto a um padrão de beleza que a gente nunca vai conseguir alcançar. A magreza. E eu me vejo nisso, tá? Não tô sendo hipócrita, não. Quantas vezes eu mesmo me olho no espelho e falo: caraca, eu preciso emagrecer. Caraca, eu preciso estar mais bonita. Caraca, eu preciso estar mais arrumada. Porque, como eu disse, a experiência mais próxima que eu posso usar como exemplo é a minha. Quantas vezes eu já falei: caraca, se eu tivesse mais arrumada, provavelmente eu teria conseguido tal coisa ou X coisa. Gente, olha as nossas preocupações. São preocupações que homens não têm. E muitas vezes a gente não é amada pelos homens. A gente é usada por eles. Mas na hora de dar afeto, dar admiração, normalmente a gente pensa, os homens pensam em outros homens, não é em uma mulher. Perguntem para os seus parceiros, para os seus pais, para os seus irmãos. Perguntem para eles alguém. Peçam para citar alguém da música que eles gostam. Alguém da literatura, do cinema que eles gostam. E vejam essas pessoas citando o nome de homens. Nem nome das mulheres eles sabem. Vocês percebem essa problemática? Que enquanto nós estamos prestando atenção em ser belas, em aparentar, ter boa aparência, é só isso que a gente presta atenção. A gente não tá se incomodando em sermos pessoas críticas, políticas. E isso para os homens é muito bom, porque quanto mais nós estivermos prestando atenção apenas na nossa aparência, os lugares sobram para eles. Os lugares de salários melhores sobram para eles. E aí eles não precisam se preocupar com a gente em relação a isso. Sejam mais críticas. Comecem a perceber os lugares que você está ocupando. Os homens que estão ao seu redor, eles te amam ou eles te usam? Começa a reparar nisso. É claro que eu também tenho que ficar mais atento quanto a isso, porque eu não estou isenta. Como eu disse, eu me vejo muitas vezes nesse lugar poxa, eu devia estar mais bonita, eu devia estar mais arrumada. E aí eu paro e falo, tá, mas no que tanto isso vai influenciar a minha vida? No que isso vai influenciar a minha capacidade? Gente, eu já cheguei um momento de pensar que se eu não estivesse bonita, a minha capacidade estaria no chão. E tem dia que eu acordo, gente, simplesmente com vontade de não me maquiar. E eu não vou me maquiar. Hoje eu quero. Por isso eu estou fazendo. Passei um protetor com cor. Estou fazendo, né, aqui uma maquiagenzinha leve. Mas vocês já pararam para pensar que às vezes a gente presta muita atenção em coisas que não merecem tanto da nossa atenção? E alguém está lucrando em cima da nossa falta de atenção para esses assuntos. Tá bom? Vamos prestar mais atenção nisso.